Olá, você está no canal Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre aquela manobra que, vamos combinar, parece a coisa mais simples do mundo, mas que gera uma confusão danada e pior, um monte de multa. A tal da conversão. Quem aí nunca viu um carro cortando da faixa da esquerda no último segundo para entrar numa rua à direita? Pois é, essa cena que é super comum é o que a gente vai decodificar hoje para entender de uma vez por todas o que a lei de trânsito diz sobre isso. Ah, mas é só um detalhezinho, né? Então pode parecer, mas para o Código de Trânsito Brasileiro, esse detalhe é coisa séria. A ideia por trás da regra é bem simples: garantir que as manobras sejam previsíveis e, claro, seguras para todo mundo. Esse errinho de posicionamento é uma infração oficial com código e tudo. E hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece, em que situações e, o mais importante, como evitar essa dor de cabeça. Certo, então para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender a infração em si. Depois vamos ver o que a lei diz na prática e quais são as consequências de não seguir a regra. Em seguida partimos para os cenários que realmente geram multa, as exceções, que são super importantes, e para fechar a gente entrega a regra de ouro para nunca mais errar. Vamos começar pelo começo, né? Pela identidade da infração. Afinal, uma multa nunca aparece do nada. Ela sempre tem um porquê, uma base na legislação. E conhecer essa base, esse fundamento, é essencial. Toda manobra errada que vira infração oficial começa com um código e um artigo específico na lei. Pensa que toda infração tem tipo um RG. E o RG dessa manobra é o código 58512. É com esse número que ela é registrada no sistema e que os agentes de trânsito a identificam. E de onde vem essa regra? Ela nasce lá no famoso artigo 197 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. É esse artigo que bota a ordem na casa e diz que a gente tem que se posicionar direitinho na via antes de fazer qualquer conversão. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. A lei exige o deslocamento com antecedência. Essa é a palavra-chave que muda tudo. Não adianta decidir virar em cima da hora. A regra é cristalina para os dois lados. Quer virar à direita? Seu lugar é na faixa da extrema direita. Vai virar à esquerda? Então tem que ir para a extrema esquerda. Simples assim. Ok, a regra é clara. Mas e na prática, o que acontece quando alguém quebra essa regra? Bom, aí as consequências chegam onde a gente mais sente, no bolso e na pontuação da CNH. E é bom entender cada uma delas. Para começar, a gravidade. Essa infração é classificada como média, ou seja, não é das mais leves, mas também não chega a ser gravíssima. Fica ali, no meio do caminho em termos de risco e de penalidade. E ser uma infração média se traduz em algo bem concreto: 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E a gente sabe, né? De pontinho em pontinho, a CNH pode acabar em apuros, até numa suspensão. E claro, vem a consequência que a gente sente na hora, a multa. O valor é sempre atualizado, mas uma coisa é certa: essa desatenção tem um custo financeiro bem real. Agora, atenção para esse detalhe que pega muita gente de surpresa. O agente de trânsito não precisa parar o veículo para aplicar essa multa. É isso mesmo. A manobra irregular pode ser vista de longe e a autuação é feita do mesmo jeito. Então, não é porque não tem uma blitz ali na frente que a infração passou batida. Fica a dica. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber: a prática. Quando é que essa manobra vira multa de verdade? O Manual de Fiscalização de Trânsito é bem claro e lista umas situações clássicas. Olha só, o primeiro caso é o básico do básico: simplesmente não ir para a faixa da direita com o tempo. O segundo é virar da faixa do meio ou até da esquerda sem ter nenhuma placa ou pintura no chão que permita isso. E o terceiro, que talvez seja o mais perigoso, é o famoso costurador, aquele motorista que muda de faixa em cima da hora, dando uma fechada em todo mundo para conseguir entrar na rua. Todos esses são prato cheio para multa. Mas calma lá, nem tudo é ferro e fogo. Como em quase toda regra, existem exceções. E o próprio manual prevê cenários em que essa manobra não é considerada infração. E é fundamental conhecer isso. As duas principais exceções são bem lógicas, na verdade. A primeira é para os grandões da estrada: um caminhão, um ônibus. É fisicamente impossível para eles fazerem uma curva fechada usando uma faixa só, certo? Então a lei permite que eles usem mais espaço. A segunda exceção é quando a própria via autoriza, ou seja, quando tem sinalização permitindo a conversão de outras faixas. E que sinalização é essa? São aquelas setas pintadas no asfalto, sabe? O nome técnico é PEN,
setas indicativas de posicionamento na pista. Se essas setas estiverem desenhadas ali, mostrando que a faixa do meio também serve para virar à direita, por exemplo, então tá tudo certo. Nesse caso, a regra geral é suspensa e o que manda é o que está pintado no chão. Então, com tudo isso que a gente viu, qual é o segredo? Qual é a fórmula para fazer a conversão perfeita, sem estresse, sem risco e sem multa? Existe uma regra de ouro, um passo a passo bem simples. O segredo está na sequência e, mais uma vez, na antecedência. Pensa nisso como uma receita de bolo. Primeiro, dê a seta, avise todo mundo sobre sua intenção. Segundo, mude para a faixa certa com calma, de forma gradual. Terceiro, já na faixa correta, encoste o máximo que der no meio-fio. E por último, execute a curva de forma segura, ocupando o menor espaço possível. É simples, previsível e, o mais importante, correto. No final das contas, isso tudo mostra uma coisa muito claramente. No trânsito, planejar o próximo movimento é o que separa uma condução segura de uma arriscada e estressante. A tal da antecedência não só evita multas, como principalmente previne acidentes. Então fica a reflexão. No dia a dia, será que a gente dá a devida atenção a esses detalhes ou vivemos mais no piloto automático? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.